A BlackRock gera mais de 10 trilhões de dólares em ativos, mais do que o produto interno bruto de muitas economias mundiais. Mas sabes realmente como é que esta empresa funciona? Será que a maior gestora de ativos do mundo tem controlo sobre as grandes empresas a nível mundial? Quanto é que estarias disposto a pagar por uma empresa desta natureza? Bom, hoje estás com sorte porque vamos analisar a empresa ao detalhe. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Ora, a BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, à frente de empresas como a Vanguard ou a Fidelity, que compõem o pódio a nível mundial. A empresa oferece uma ampla gama de produtos e serviços de investimento, incluindo fundos mútuos, fundos de investimento negociados em bolsa, como os famosos ETFs da iShares, gestão de ativos institucionais ou de clientes individuais, entre muitos outros. E este é precisamente o modelo de negócio da BlackRock, que assim recebe comissões dos clientes pelos diferentes serviços que presta. Esse modelo de negócio está dividido em tipos de cliente, de produtos, estilos de investimento e a região desses clientes. Olhando, por exemplo, para este gráfico, é mais fácil perceber como é que se dividem quer os ativos, quer as comissões que esses ativos geram em cada uma das categorias que vos mencionei. Por exemplo, reparem que mais de metade dos 10 trilhões de dólares em ativos são de investidores institucionais, com apenas 9% provenientes dos investidores a retalho e 35% são de ETFs, onde se encontram ativos de ambas classes, instituições e retalho. De qualquer forma, reparem como 40% das comissões que cobra provém precisamente dos ETFs que disponibiliza aos seus clientes. Também salta à vista que, apesar de representarem apenas 9% dos ativos, os pequenos investidores contribuem com quase um terço das comissões que a BlackRock recebe. Os ativos a nível geográfico estão sobretudo no continente americano, com uma pequena percentagem dedicada ao continente asiático, e nesta imagem vocês podem ver que os investidores institucionais vão desde fundos de pensões, companhias de seguros, empresas de gestão de ativos, bancos privados ou até instituições de caridade. A nível do estilo de investimento, a situação está equilibrada entre a gestão ativa indexada ou passiva, sendo que no conjunto as gestões ativa e passiva contribuem com 85% das comissões desta empresa. Esta gestão assenta sobretudo em ações, que representam 49% das comissões, com a renda fixa alocada em 28% dos ativos e trazendo 24% das comissões. E já falei algumas vezes em comissões, assim que importa entender as diferentes naturezas das mesmas, por exemplo, gestão, distribuição ou performance. Aquilo que vocês conhecem como o TER nos ETFs é um exemplo de uma comissão de gestão e este tipo de comissões representou 77% da receita em 2023, bem acima de qualquer outro tipo. Também é curioso perceber que este tipo de comissões caiu o ano passado, tendo sido compensada com a subida, por exemplo, de comissões no empréstimo de ações, pelo que a receita da BlackRock ficou praticamente igual ao ano de 2022. Aliás, alargando aqui um pouco o panorama até 2021, é fácil ver que os ativos sob gestão têm vindo a crescer cada vez mais devagar a cada trimestre, com a componente de retalho, a que vos mencionei que era responsável pela grande maioria das comissões, a retirar continuadamente capital desde finais de 2022. Isto coloca obviamente pressão nas margens da empresa, que nestes 2 anos viu cair a margem operativa de 46% para 41%, com os lucros também a mostrarem um ligeiro declínio. Isto seria preocupante se neste mesmo período os mercados não tivessem praticamente todos passado por um processo corretivo ou mesmo um bear market de 20 e muitos por cento. No entanto, a BlackRock conseguiu navegar bem esta fase e atrair mais 289 mil milhões de dólares de investimento durante o ano passado. Um dos segmentos da empresa que está a receber alguma atenção é a plataforma Aladdin, onde os investidores institucionais podem gerir as suas carteiras com a ajuda de diversos componentes. Um deles, que agora até está na boca do mundo, é a inteligência artificial. Por enquanto, este segmento ainda representa 1,4 mil milhões da receita, mas tem crescido todos os anos. Outro dos segmentos que conheces bem são os mais de 1.300 ETFs da iShares, sejam eles estratégicos ou
Evercore, que são a bandeira desta empresa e que deixam a concorrência a quilómetros de distância. Esta é uma tendência que promete continuar, com a BlackRock a estimar um mercado de 25 trilhões de dólares em 2030, só para ETFs, dando assim alguma segurança de futuro crescimento. Também podemos olhar para mercados como o alemão ou o japonês, onde a BlackRock tem uma cota de mercado ainda reduzida e que pode continuar a crescer todos os anos, dado que ainda estão muito longe do que são os limites superiores destes mercados. Olhando rapidamente para o ano 2023 e para as 3 declarações financeiras, podemos ver que a receita ficou praticamente flat comparada com 2022, o mesmo acontecendo com as despesas operativas, resultando assim no lucro operativo também ele flat. O lucro líquido subiu em 300 milhões, muito por culpa de alguns investimentos da empresa que em 2023 tiveram um impacto positivo. A nível de ativos sob gestão cresceram de 8,5 trilhões para 10 trilhões de dólares, sendo que vimos grandes entradas de capital em ETFs de renda fixa como obrigações, e isto é resultado de uma transição institucional que largou 13 mil milhões em ações, por exemplo, e 82 mil milhões em produtos indexados. Em relação ao balanço, no momento da gravação deste episódio ainda não tinham sido publicados os valores do quarto trimestre, assim que eu vou olhar para a imagem que o balanço tinha em setembro do ano passado. E desde logo vemos uma posição saudável, com ativos muito superiores aos passivos, dinheiro em caixa mais ou menos em linha com a totalidade da dívida e uma componente significativa, praticamente um quarto dos ativos a serem de natureza intangível. Isto não admira, sendo que esta é uma empresa com poucos ativos físicos e com um modelo de negócio assente, sobretudo em algoritmos ou software proprietários. Olhando para os fluxos de caixa de 2022, reparem como normalmente a empresa consegue mais de 4,5 mil milhões de dólares em fluxos de caixa livres, isto é, o dinheiro que sobra depois de todas as despesas e que a empresa pode escolher livremente onde aplicar o mesmo. Grande parte deste capital serviu para pagar dividendos, 3 mil milhões, e para recomprar ações, pouco mais de 2,5 mil milhões de dólares. Nestes primeiros 9 meses de 2023, o montante pago em dividendos já é superior ao capital e ainda faltaria descontar o CAPEX. Reparem que a BlackRock já gastou 3,7 mil milhões de dólares em recompra de ações e dividendos e apenas entraram em caixa 2,1 mil milhões, o que levou a empresa a emitir alguma dívida para compor a tesouraria e cumprir com estas despesas. Isto não são nada boas notícias, mas também não podemos tirar conclusões sobre a floresta quando ainda só vimos uma árvore. Assim que vamos lá então abrir os horizontes e olhar para a última década e perceber como é que tem evoluído a BlackRock desde 2014. A receita mostrou um crescimento anual de quase 5%, com uma visível estagnação nos últimos 3 anos, e esta estagnação é visível também no EBITDA, onde o crescimento até foi inferior, mas não nos lucros líquidos, onde cresceu a valores superiores às duas referências anteriores. O número de ações tem diminuído a um ritmo de 1% ao ano, o que mostra alguma consistência na recompra, e reparem como o dividendo ao longo dos anos até esteve ali na casa dos 60% dos fluxos de caixa livres, e apesar de em 2023 ainda não conhecermos o valor anual dos fluxos de caixa operativos, a fazer fé nos analistas, o payout deve subir para perto de 80%, o que já seria, na minha opinião, o limiar da sustentabilidade. A gestão da dívida ao longo do tempo tem sido eficaz, com uma alavancagem praticamente inexistente e com um crescimento anual abaixo do que é o crescimento dos lucros da empresa. Em relação à performance, os números não deslumbram, o ROIC anda nos 13%, o que é a média do mercado, com um retorno sobre ativos baixo e um retorno sobre capitais próprios razoável, mas ainda assim nada de especial, até porque, se lembram do episódio da T. Rowe Price, essa empresa apresenta números muito superiores. Isto demonstra que, apesar de ser claramente o líder de mercado, não se deve a uma gestão altamente eficiente dos recursos ou uma vantagem competitiva inabalável. Olhando para os fluxos de caixa, vemos aqui um crescimento anual de apenas 2%, o que também não é nada entusiasmante. Aliás, eu fiquei mesmo algo decepcionado com estes resultados, porque, dada a percepção que eu tinha desta empresa e a sua posição no mundo dos ETFs, imaginei sempre que os números contassem uma história diferente. Bom, mas então está na altura de estimar quanto é que valerá uma ação desta empresa e, como sabem, eu costumo usar 2 métodos diferentes: projetar o EBITDA e os fluxos de caixa relativos aos acionistas. Ora, o caso da BlackRock, como até já tínhamos visto no episódio da T. Rowe Price, tem uma particularidade que é estar altamente dependente das flutuações do mercado e da entrada de novo capital, o que é completamente ignorado nestes 2 métodos que mencionei. Aqui o que podemos fazer
fazer é assumir que a BlackRock conseguirá retornos sobre os capitais próprios a rondar os 13%. Podemos calcular o custo desses capitais próprios, que neste momento é cerca de 8%, e que assim resulta numa diferença entre ambos de 5%. Este valor multiplicamos pelo book value, estável por ação da empresa, e aqui basta somar os $270 por ação com os lucros retidos, o que nos dá $479 por ação. O resultado final seria então $24. Este valor projetado com um crescimento perpétuo de 2% resultaria num valor terminal de $400, assim que o valor de uma ação seria a soma entre o book value dos $270 atuais mais o valor terminal, o que aproxima a ação dos $670. Atualmente a empresa está bem acima desse valor, pelo que eu não a considero particularmente atrativa. Posso ainda mostrar-vos os resultados dos modelos do EBITDA e do Free Cash Flow a título de exercício, e no caso do EBITDA não consegue dar-nos um retorno acima de 3% ao ano para as minhas projeções. Já as projeções do Free Cash Flow to Equity para um crescimento anual de 6% dão-nos um valor intrínseco de $660, um valor ligeiramente inferior ao que já vos tinha apresentado. E até podemos fazer aqui um cálculo que nos permite avaliar se este valor é possível ou se é uma utopia. Vou assumir que a empresa não vai reduzir o número de ações e isto resulta em fluxo de caixa dos acionistas em 2033 de $9 mil milhões. Estes fluxos normalmente representam 0,05% dos ativos sob gestão, o que implicaria que a BlackRock teria de gerir em 2033 cerca de $16 trilhões aproximadamente. A mim parece-me um valor adequado, até porque implica que os ativos em gestão crescem a 5% ao ano, algo abaixo dos 8% que foi a marca que conseguiu na última década. Olhando rapidamente para o que é o múltiplo preço-benefício, ou PE, está neste momento ligeiramente acima da média histórica e muito acima do que seria um múltiplo da indústria. Portanto, temos aqui uma empresa que é líder no segmento onde opera, dos ETFs, que tem uma posição financeira estável e segura e que promete continuar a crescer na próxima década, porque este fenómeno dos ETFs e investimento passivo veio para ficar. Vocês podem ver que há cada vez mais capital alocado a este tipo de produtos desde 2014 e sinceramente eu não vejo um catalisador que trave este contexto. Fica, no entanto, no ar uma pergunta legítima que é uma consequência deste crescimento do investimento passivo. Será que a BlackRock controla a maioria das grandes empresas públicas? É que, ao ter de frequentemente comprar ações devido a como funcionam os ETFs, a empresa conseguiu construir posições significativas em algumas das maiores empresas do mundo. Por exemplo, tem 8% da farmacêutica Merck, perto disso da PepsiCo e da Berkshire, 7% da Microsoft ou mais de 6% da Visa. Estes valores podem passar despercebidos, mas garantem muitas vezes um ou dois diretores nos quadros administrativos, dado o poder de voto que a BlackRock detém nas Assembleias Gerais. Estes votos são importantes porque decidem muitas vezes quem tem uma cadeira na discussão e como deve ser gerida a empresa. Reparem como já houve alguns atritos com a ExxonMobil em 2020, apesar de a BlackRock só ter 7% da empresa. No ano passado saiu mesmo uma notícia de que a BlackRock votou contra as propostas dos outros acionistas em 91% das vezes. E sabem como funcionam estas coisas? Ninguém quer estar nos holofotes durante muito tempo. Assim que a BlackRock veio a público anunciar que ia permitir o voto a quem tem ETFs, só que não enganou ninguém. O voto que permitem é interno, não chega às empresas. A BlackRock é quem decide como é que votam cada proposta em particular. Estamos efetivamente a criar um monstro através da centralização do investimento e é bom que tenhamos consciência disso. Estás de acordo? Bom, deixa-me saber a tua opinião sobre o tema na caixa de comentários. Antes de continuar, pedir-vos desde já desculpa pela minha voz, que eu entretanto fiquei doente e, como veem, está um bocadinho fora do normal. Esta semana os principais índices mundiais fecharam praticamente todos no verde, com exceção dos índices russos, que caíram bastante. Os demais conseguiram saldos positivos. Destaque feito à bolsa chinesa, que está a recuperar de mínimos históricos, e ao Eurostoxx 50, o índice das 50 melhores empresas na Europa. No que toca a notícias, vimos mais uma fogacha do Mário Centeno em contra daquilo que tem sido a posição pública do Banco Central Europeu. O presidente do nosso Banco Central acha que o BCE deve começar já em março a baixar as taxas de juro, quando a posição do BCE
é que até junho não há abébias para ninguém. Enfim, aqueles jogos de bastidores que servem apenas e só para conquistar alguma opinião pública cá no Burgo. Outra notícia, e esta sim mais séria, é do Bruegel, um think tank europeu sobre literacia financeira, que publicou um estudo onde nós portugueses somos dos melhores e mais literados financeiramente na Europa. Só que não, somos mesmo o segundo pior classificado. E somos o segundo pior classificado porque os portugueses não conseguem entender o conceito de juro composto ou como é que as taxas de juro impactam o preço das obrigações. Um dos pontos ainda interessantes deste estudo, e talvez alguém consiga fazer chegar isto ao Bloco de Esquerda, é que maiores índices de literacia financeira contribuem para menos desigualdade social. Quem diria, certo? Noutra nota, já foi mais ou menos há um mês que eu partilhei convosco o guia de IRS para vos ajudar na declaração dos vossos investimentos relativos ao ano passado e prometi que por cada venda do documento eu iria doar o excedente de €1 a uma instituição de caridade, neste caso a Ajuda de Berço. Como sabem que sou apologista da transparência, eu até agora vendi 5 documentos, pelo que o Patreon me entregou quase €12 depois das comissões. 5, como eu disse, são para o canal e o resto foi doado à instituição que mencionei. Caso continue a vender, continuarei a seguir a mesma política. Por falar em ajudar, esta semana o Rui entrou em contacto comigo sobre uma iniciativa de abrir a sua própria empresa para ajudar outras pessoas com as mesmas necessidades físicas, o que eu acho uma atitude louvável. E por isso eu partilho convosco na descrição o link para a sua campanha no GoFundMe, que até já vai a meio, mas que qualquer ajuda vossa será bem-vinda. No que toca ao portfólio, vimos 3 subidas de dividendos, a Home Depot, a Texas Roadhouse e a Vistra em 8%, 10% e 1% respectivamente. Já o portfólio fechou a semana nos 46% ou quase 50% se tivermos em conta o fator cambial. Já em dividendos rendeu mais de $68 neste mês de fevereiro. E é tudo por hoje. Já sabes que tens mais de 40 análises como esta no Patreon. Pondera apoiar o canal através da tua subscrição. Lá também traz acesso a um canal no Discord com uma comunidade fantástica de investidores onde discutimos todos os dias a atualidade ou oportunidades de investimento. Deixa o teu like aqui no YouTube caso tenhas gostado deste episódio e segue-me no Instagram onde eu vou subindo mais conteúdo. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. O Dr. Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro de um governo de que eu fiz parte, alertou para o facto de Portugal, ainda hoje, ser um país da coesão da União Europeia. Ou seja, nós entramos na União Europeia em 1986 e entramos como um dos países mais pobres da União Europeia nessa altura. Hoje em dia, envolvidos 37 anos da adesão à então Comunidade Económica Europeia, Portugal continua a ser um dos países mais pobres da União Europeia e, por isso, um país da coesão que necessita de fundos comunitários para crescer e desenvolver-se. Isto significa que está tudo na mesma como a lesma. Ou, pior do que isso, nós estamos a ser ultrapassados, como é o caso da Roménia, por outros países que estão a crescer mais do que nós. E o que eu digo é que podia não ser assim, podia não ter sido assim, se não tivéssemos tido tantos governos socialistas, mas, acima de tudo, se não tivéssemos tido tantas políticas anti-económicas e anti-crescimento económico como tivemos nos últimos anos. Se isso não tivesse acontecido, e se tivesse havido uma preocupação maior em aprovar medidas para que o país crescesse efetivamente do ponto de vista económico, provavelmente Portugal hoje já não seria um país da coesão e já não precisaria dos fundos comunitários e da esmola dos outros para crescer e para se desenvolver.